Por isso, louvado seja Deus, que ambiente abençoado. Obrigado por mais um convite, pastor Renato, pastor Rogério, pelo ministério. Campanha da família, né? Amém? Você já cumprimentou o irmão do lado aí? Olha para ele, dá um sorriso bem bonito para ele aí, fala: Pai de São Jesus, seja bem-vindo. Está chovendo, você queria estar em casa, deitado, mas você está aqui na casa do Senhor. Aleluia. Lá no ministério eu costumo dizer: o dia mais cheio da igreja é na chuva e no frio. Quando chega o friozão mesmo, as pessoas parecem que viajam para o monte, das cobertas. Ninguém quer passar. E chega o tempo de chuva também, as pessoas ficam com receio. Mas glória a Deus que vocês estão aqui essa noite. O pastor Renato falou: tema é livre, nós somos família. O Senhor tem me cobrado até na licença de oração ministrar a respeito do Espírito Santo. Amém? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Crente tem que ser alegre. Então, a família, ela é a base do ser humano. Mas nós, quando nos convertemos, nós queremos trazer a nossa família para a presença. Amém? Amém? Mas como é que você tem orado pela sua família? Qual é a maneira que você tem usado a ferramenta certa para buscar Deus, para interceder para a sua família? E como eu falei esses dias, eu fui cobrado a respeito de falar sobre o poder do Espírito de Deus. O poder do Espírito Santo que habita em nós. Muitos cristãos não têm acesso a esse poder por não saber pedir direito. E uma coisa que eu gosto muito de ministrações, quando eu vou na igreja de São Paulo, o pastor faz uma pergunta, e eu vou fazer essa pergunta aqui hoje. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. Bem alto. Como diz o pastor lá, 150% da igreja. A pergunta é: quantos querem ser batizados? Levante a mão. Glória. Amém. Aí você fala: mas eu já sou. Mas você pode ser renovado. O Espírito Santo nos traz o batismo que nos traz poder para interceder pela nossa casa. E é uma ferramenta tão poderosa que muitos cristãos não têm utilizado. Alguns se acostumam o quê? A participar de cultos, campanhas, montes, mas não perdem esse poder. E o Espírito Santo quer que você fale em outras línguas, línguas variadas, como línguas de fogo. E quando você tem esse acesso a esse poder, Ele quer te dar isso, mas muitos não têm por quê? Não perdem. E eu quero o tempo todo falar em outras línguas. Amém? Amém? Então a igreja primitiva, quando ela começou aí com os apóstolos, começou somente depois que o Espírito Santo veio. Antes não vieram. A conversão de 3.000 pessoas, quando Pedro pregou, foi depois que foram revestidos de poder. Sabe o que você tem um poder? Você é o embaixador de Cristo na terra. Quantos são embaixadores de amém? Amém? Quantos querem trazer a sua família para a presença de Deus? Amém? Amém? Às vezes as pessoas falam: ah, mas é difícil porque é família. É uma mentira do inferno. Por quê? A Bíblia fala que eu e a minha casa, eu tenho que apenas acreditar. E depois tenho que interceder. Se você puder abrir sua Bíblia em Atos 2, 39. Muitas vezes, até lá mesmo na chama de GC, Deus tem falado para mim: fale sobre isso, pregue sobre o batismo, pregue sobre o poder. Então, nesses últimos 6 meses, esse ano, eu vou pregar somente sobre isso. Amém? Fala assim: portanto a promessa pertence a vós,
e a vossos filhos, e todos que estão distantes, enfim, todo quanto o Senhor nosso Deus te chamar. O Espírito Santo quer que todos recebam esse poder, mas há algo que você precisa acessar pela fé. Tem algo que você tem que realmente tomar posse. Não, Deus não quer somente que você só venha à igreja e participe de cultos. Ele quer que você acesse esse poder para lutar contra os principais e potestades que têm segurado a nossa família, nossos amigos. E quer saber? Até os seus inimigos. Porque orar, nós oramos. Mas tem um tipo de oração que Satanás não consegue entender, que é a oração em línguas. É a oração que você ora no mundo espiritual, é uma comunicação entre você e Deus. É uma oração que você, particularmente, é você e é o Espírito Santo. E não tem como entender, porque a sua mente fica infrutífera. E quando você começa a interceder por fulano de tal, há certas áreas daquela vida que você não vai conseguir orar em português, no seu idioma, você vai orar no Espírito. E quando você começa a falar em língua, irmão, quem já foi batizado sabe, não começa a queimar de dentro? Sim ou não? Tem alguém comigo? Sim ou não? Não começa a queimar aqui? No coração? Aí você começa a falar. Mas por que muitos não tomam posse? Muitas vezes, por não pedir ou pela falta de fé. Ou, cansei de pedir. Eu peço, ou você nunca pediu. Porém, nós precisamos ser renovados todos os dias. Eu quero esse batismo todos os dias. Por quê? As minhas experiências não podem ser baseadas no passado. Elas têm que ser baseadas todos os dias. Lá no GC, já tenho morado lá na igreja. É uma luta. As pessoas falam, mano, você mora do lado do escadão, na Gales. E as pessoas ficam assustadas. Mas eu falo, mas o poder de Deus é muito maior que isso. Aí vem outro e fala, mas aqui é uma encruzilhada. Que realmente é uma encruzilhada. Que eu sei que pessoas fazem trabalho de feitiçaria na companhia do lado. Quer saber? Eles fizeram na porta da minha casa. Um dia vamos sair para trabalhar, Rosana. Estava lá, um trabalho na porta de casa. Aí nós, o crente de Deus fala o quê? Ai, misericórdia, que Deus guarde. O crente cheio do Espírito Santo fala, queima Jesus. Queima esse trabalho que nada dá certo. Queima isso, Senhor. Isso, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. É o que a Bíblia diz. Pronto. Mas quem é? O irmão, amarrado seu nome na boca do sapo. Ai, meu Deus. E agora? Eu pedi para o pastor não orar por mim. Você pode orar, irmão, você tem poder. E você pode pedir oração para o pastor também. Mas há acessos que não está só privilégio para os líderes da igreja, mas é para a igreja. É para você. A Bíblia fala onde há 2 ou 3, ali o Senhor está. Amém? Abre sua Bíblia comigo lá em Lucas 24, 49. Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia! Nós prometemos muitas coisas. Eu falei isso antes do GC. Nós temos o costume, esse ano vamos melhorar. Esse ano eu tenho um alvo. Crente, dia 31 de dezembro eu começo a colocar os seus alvos em escrito, né? Aproveitar que nós fazemos isso. Chega dia 1º de fevereiro, cadê os alvos? Não, vamos melhorar aqui, nessa parte. Nós quebramos nossas promessas. E quem é casado é pior ainda. Eu falo com minha esposa, eu vou melhorar. Aí passa um mês e ela fala, você não melhorou. Eu falei isso? Sério? Você lembra? E mulher tem a memória boa. Homem esquece a maioria das coisas. Verdade. Aleluia. Mas Deus cumpre as suas promessas. Se Ele prometeu, irmão, algo para você, creia. Amém? Amém. Lucas 24, 49. Envio sobre vós a promessa de meu
Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É revestido de poder, irmão. É uma unção no fogo, uma unção gloriosa, que só tem para você, específico para cada um que pede. E quem pede, recebe. Mas se você não pedir e não quer ser revestido com esse poder, nem Deus pode fazer nada para você. Porque é você que tem que tomar posse. É você que tem que pegar. Não é verdade? É você que tem que olhar para as promessas e falar, eu quero isso aqui. Até coloquei um tema na palavra que diz assim: se está na Bíblia, eu quero. Diga comigo, se está na Bíblia, eu quero. Está falando. Há muitas promessas. Bom, tudo que está na Bíblia está disposto para nós. Só que nós temos que nos encher do Espírito de Deus, ter acesso ao poder. E se você não foi batizado, peça e recebereis. Será revestidos com esse poder. E quer saber? O inferno não quer que você tenha esse acesso. Ah, mas eu vou para a igreja. Não incomoda, irmão. Tempo atrás, alguns anos atrás, no convite de 2012, um irmão veio falar com a gente: ah, eu estou sendo atacado. Irmão, você ora? Não, não ora. Você jejua? Não, não jejua. Vai para o monte? Não, não vai. E que motivo tem para ser atacado? Não fazer nada. Agora, se você buscar Deus, irmão, vem ataques, mas você é muito mais poderoso que todo ataque do maligno. Você vai dizer: ah, recebi um ataque. Ah, agora ele vai ver o que é poder. Por que você acha que a igreja fala: queima ele, Jesus? E queima. Quando vai expulsar o demônio, queima ele, Jesus. Os bichos lidam. Por quê? Há um poder dentro de você que é o Espírito de Deus. Versículo 51. Fala assim: abençoando eles, deixou-os e foi levado aos céus. Então eles adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém. Amém? Diga amém. Jesus prometeu algo para os discípulos: vai para Jerusalém, não serve que seja revestido de poder. Jesus, a Bíblia é um negócio muito doido. Imagina, irmão, Jesus falando com os discípulos, e lemos aqui que ele começou a subir aos céus, até que de fato subiram nas suas vistas. Aí disseram que Jesus nos deu uma promessa: vamos para onde? Para Jerusalém, até que sejamos revestidos de poder. Mas quando você recebe algo, uma palavra, eu quero ter acesso à palavra. Como eu falei, eu vi convite em 2012 e a igreja é no ato. Não podia fazer sol, chuva, está sem dinheiro, e nós queríamos estar lá. De quinta-feira era célula, eu não vi a hora de chegar quinta-feira para ter acesso a isso, a nos reunir com irmãos e adorar a Deus. Eu tinha fome, não tenho fome e sede de Deus todos os dias. Por quê? Eu quero ter esse acesso. Uma pessoa apaixonada quer estar o tempo todo transformada. Sim ou não? Mas se você não tem essa paixão por Deus, você não consegue tomar posse desse poder. Amém? A alegria de ver a nossa família restaurada é um acesso que o Espírito Santo nos dá, e através da sua boca a gente recebe por eles. Eu tenho uma familiar aqui em Perus, meu padrasto foi lá, meu irmão. E hoje em dia, irmão, eu posso entrar em qualquer lugar, de bar, biqueira, não tenho vontade de fazer mais nada. Sou completamente liberto. E lá é um ambiente de muita bebedeira. E a minha irmã sentou do meu lado, era aniversário do meu padrasto, e pegava uma latinha de cerveja, tomando, e falei olhando assim: como eu gostava disso, mano? Eu gostava muito. Na minha cabeça, como alguém me deu uma moçada contando um testemunho dele aqui,
existia para mim churrasco e cerveja, promoção. Nada a ver, não existe. Não existia. Então ela senta do meu lado e fala: como é que você parou? Porque eu não consigo, não enxergo. Aí eu falei para ela: experimentei algo muito melhor que isso. E ela: eu também quero experimentar, como é que faz? E que ela tinha de cerveja na mão com cigarro. Falei: você tem acesso, porque eu tenho orado para você. Eu tenho orado para a minha família. Eu declaro todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá no GC eu ensinei todos: olhe para a sua família, coloque diante de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhuma unha ficará para trás. Eu sou o resultado de oração da minha avó. É uma pena que ela não veio com a conversão. Quando eu me converti no encontro com Deus, meu irmão falou: você é resultado da sua avó. Eu falei: ela já faleceu, mas a oração ficou. Então quando você ora por alguém, irmão, vai se cumprir. Vai acontecer. Eu lembro que o tempo que na igreja nós congregávamos era na rua Finante, lá perto de casa, na rua de baixo de casa. E teve um dia que nós olhamos para a igreja, a minha esposa contou, tinha 13 pessoas da nossa família lá dentro. 13. E todos que ela orava, buscava os meus sobrinhos, os meus filhos, até a minha sogra já foi. Eu fiquei feliz no ótimo que eu ministrei em cima. Não sei como tempo o pastor Renan, meu enteado, meu pequeno. Não, né? São uns 8 anos que vinha para a igreja. E eu falei: ele vai voltar. Ele é do Senhor. E o dia que eu fui ministrar lá em cima, quem estava na cadeira de pregação? Meu pequeno. Nossa, tem que acreditar, mas se você ora por alguém que intercede, creia. Você tem que apenas acreditar. Mas tem um poder que está em você e você ainda não tomou posse. Há um poder que está dentro de você e o Espírito Santo está falando: é só você pedir. É só você querer. Como eu falei, Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Você crê nisso? Você crê que um dia você vai entrar aqui nessa igreja e não vai ter lugar para sentar? Que toda a sua família vai estar aqui dentro? Seus filhos, netos, sobrinhos, pai, mãe, você crê? Pastor, não, temos um problema. Não tem cadeira. Não tem que acreditar. Porque se você não tem esse acesso, esse poder, você só quer mais um. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser uma pessoa que entre no mundo espiritual e Deus conheça a voz. Eu quero me olhar e falar: Senhor, coloque os seus anjos em minha volta. E os anjos vêm guardar minha vida. Mas pessoas muitas vezes não têm acesso a esse poder porque não pedem. Amém? Eu já fui muito questionado no passado, na outra igreja. Questionado não, porque eu sempre queria trazer esse poder para as células, para os cultos. Aí, irmão, não é muito assim não. Como não? Está na Bíblia. O Espírito Santo ele quer mover dentro da igreja. Ou a igreja de Cristo ou a igreja sua. Ou não sei nada de que é a igreja. Bom, imagina a igreja primitiva quando orava. A Bíblia fala que o lugar tremia. A Bíblia fala que o anjo vinha e soltava a pena da prisão. Que poder é esse? Não é natural. Não é um poder humano. Mas como eu falei, Deus quer nos trazer esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Diga amém? Mateus 3,11. Mateus 3,11. A passagem é bem conhecida, mas a palavra de Deus é sempre se renova. Mateus 3,11 fala assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João Batista já sabia da promessa, já tinha conhecimento.
E sabe o que é interessante? Ele fala, eu estou batizando. E é interessante que ele fala, eu tenho poder. Parece algo bem ganancioso, né? Só que ele fala assim, tem alguém mais poderoso do que eu, que vai vir e vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Batista conhecia a promessa que estava na palavra. E quando ele fala, alguém mais poderoso do que eu, e Jesus vem, se batiza para ser exemplo, e depois ele nos dá o Espírito Santo para habitar em nós. Para quê? Para que você fale outras línguas, para que quando você é batizado no Espírito e com fogo, os dons começam a fluir dentro de você, o dom da profecia, o dom da cura, o dom da revelação, o dom do discernimento. E quando você começa a andar com o Espírito Santo, nessa comunhão poderosa, e você começa a falar em línguas como de fogo, você está sendo identificado. E a Bíblia fala que você está sendo identificado, somente fica infrutífero. E o inimigo não entende o que você fala. Continuando na Bíblia, Atos 1, 8. Aleluia. Deus, Ele quer realmente que nós sejamos revestidos de poder. Quantos querem? Só poucos. Crente cheio de Espírito Santo é um negócio tão doido. Quando você tem a primeira experiência com Deus, irmão, aquilo te marca tanto, você não sabe explicar. É uma alegria, é dentro de você, seu coração palpita. Mas nossas experiências não podem ficar no passado. Eu toda igreja que eu vou, tanto assim ministrar ou participar dos cultos, eu falo para Deus trazer uma experiência nova comigo. Toda vez que eu vou orar, eu assim, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser batizado no Espírito o tempo todo, eu quero renovar. Em Atos 1:8 fala assim: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Quando fala, no entanto, recebereis poder, você é poderoso na terra, mas você tem que receber. Sabe o que é interessante? Quando ele fala, quando recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, vindo do céu, não, é um negócio muito maluco. Imagina, uma Bíblia fala, descer o Espírito de Deus. O mundo lá fora fala, né, descer o Santo. Nós falamos não, o Espírito que é Santo, é o Espírito de Deus que vai vir sobre mim, e eu vou ser tomado de poder. E quando você é tomado de poder, você é tomado de tamanha ousadia, você é tomado com palavras que você nem sabia que poderia falar. Você começa a orar como você nunca orou antes, porque você começa a tomar coragem. Você começa a falar coisas, por exemplo, solta minha família, solta aquele fulano que é preso nisso, libera a cura naquela pessoa que está no hospital, tira o câncer, tira a raiz. E você começa a ter ousadia no Espírito, porque você é revestido de tamanho e poder que nem você controla. Aí fala, não, meu Espírito está sujeito a profeta. Pois é, mas quando o poder vem, eu duvido você ficar olhando para o chão, de braço cruzado. Não tem como. Não tem como, porque o Espírito Santo te traz esse poder para você usar. Aleluia. E uma coisa que é muito doida, lá no ensino pessoal, na essência, vamos ter uma cultura de jejum e oração. E quanto tiver aqui, pode estar 3 pessoas, pode estar 1000 pessoas. Vamos ter a prática de jejuar e orar. Estamos no jejum de 40 dias.
Primeira vez que eu estou fazendo. Negócio muito doido. E eu convido os irmãos, é obrigado, ninguém é obrigado a nada. Que ninguém é Deus, não obriga ninguém a nada. Quer ter acesso ao poder? Ai, meu filho é preso nas drogas. Tem um poder que você pode acessar e tirar as drogas. Ai, meu casamento está sendo destruído. Há um poder que você ora, o casamento é restaurado. Mas eu tenho que fazer o quê? Tomar esse poder. Fala, Senhor, eu quero esse poder. E está onde? No Espírito Santo. Diga comigo, se está na Bíblia, eu quero. Quantos querem? Diga amém. Oh, Jesus. Hebreus 12, 29. Até que hora? Até as 11? É, até que hora que é, irmão? 19. Vou falando aqui e deixar. 7h40. Até da manhã? Agora. Amém. Hebreus 12, 29 fala assim: pois o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Deus é o quê? Fogo consumidor. Fogo consumidor. Ah, irmão, essa palavra aqui ela fica matando no coração. Bom, quem consegue andar no fogo? Quem consegue andar no fogo? No fogo natural, está falando. Faz uma fogueira aí fora e entra no meio do TV. Quem? No norte, não faz festa junina, né? Faz aquela brava assim, né? Quem tem coragem de passar? Pisando. Irmão, quem anda no fogo, com o Espírito, é só aqueles que querem. É só aqueles que acreditam. E quem anda no fogo de Deus, a Bíblia fala que ele é fogo consumidor. O pecado não vai te acusar, o diabo não vai te tocar, porque ele consome. O justo não, mas o pecador, o pecado e as coisas do maligno, ele queima. Por isso que falamos, queima Jesus. Queima ele, Jesus. Queima esses demônios que estão segurando a minha parentela. Queima essas pessoas que estão. Queima os demônios das pessoas que estão na biqueira nesse momento. Queima essas pessoas que fazem esses trabalhos, queima aqueles trabalhos de feitiçaria, macumbaria, simpatia. Uma vez eu vi Deus é bom. A irmã olhou para mim: pastor, que signo que você é? Eu falei: não fala isso não, pelo amor de Deus. Que signo o quê? Você é crente? Para com isso. Não tem problema, a gente só olha. É mesmo, irmão? Então eu sou de ovelha. Eu signo é ovelha. Ovelha de Jesus. Irmão, tem crente que acredita em umas coisas que não tem nada a ver. Meu Deus. Ele está na igreja. Não, aquele signo o quê? Larga isso, pelo amor de Deus. Ah, um inferno astral. Que inferno é esse? Está acreditando? Está amarrado. Se enche do Espírito Santo, pelo amor de Jesus. Aleluia. E ela ficou meio assim: eu não sabia. Vai passar agora, ser ovelha. Olha. Olha comigo só lá em Daniel. Daniel 3. Olha só, quem consegue andar no fogo, irmão? Daniel 3. A partir do 21. Daniel 3, 21. Fala assim: em seguida, 3 homens trajando mantos, calções, turbões e outras roupas foram amarrados e tirados da fornalha ardente. Ele é bom, né? Volta no versículo 16. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos condenados e por isso lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elohim, a quem cultuamos, pode nos livrar. Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoramos a estátua que ergueu
Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que o seu rosto transfigurou de ódio e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E ordenou os guerreiros dos seus exércitos que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha do fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, e ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente que a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados. Quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro da fornalha, eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Mas logo depois o rei, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados na fornalha em chamas? E responderam: sim, meu rei. E o rei exclamou: pois então veja isso, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofre, estão ilesos. O 4º homem parece ser um filho de Deus. Apressadamente Nabucodonosor aproximou na entrada da fornalha e chamou Sadraque, Mesaque e Abednego: servos de Elohim, Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo saíram e deixaram a fornalha ardente no meio do fogo. Amém? Aqui, você já ouviu várias vezes essa passagem, acredito eu? Homens que não temem as coisas do mundo e nem outros deuses. Como eu falei, se você começa a ler a Bíblia e começa a ter revelação e ler essas histórias loucas, você começa a tomar mais ousadia na oração. Imagina uma fornalha e os homens são lançados lá dentro. E a Bíblia fala que um 4º homem apareceu. Se você ler mais, a Bíblia fala que eles saíram. Não tinha nem cheiro de fumaça. Não queimaram nada. Só que assim, eles saíram do fogo, mas o fogo não saiu deles. O crente cheio do Espírito Santo, ele pode acabar o culto embora, mas ele continua queimando. Aleluia. Ele continua pegando fogo. Ele continua chegando em casa, ele continua a sua oração, acordando. Meu dia amanhã vai ser poderoso. Meu dia amanhã vai ser revestido de todo o poder. Mas é só aqueles que querem. Você pode ser um crente básico, que vai à igreja, cultua, como alguns falam: vou fazer minha parte. Não, vou lá fazer minha parte, participar do culto. Eu não quero ser assim. Nunca quis. 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apagueis o Espírito Santo. Quando eu falo não apagueis, não abafe o Espírito. Uma vez que você vem à frente, recebe o apelo, responde o apelo: eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador. Automaticamente ele vem lá em você. Só que a comunhão entre você e ele não depende do pastor, não depende de Deus, depende de você. Somente de você. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do seu Pai? Efésios 4:30. Abre comigo. Efésios 4, versículo 30. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos arrumando nosso salão lá, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir. E eu fico ali, irmão, eu fico arrumando, né? Vamos lá, estou orando para os homens se posicionar. E eu fico lá arrumando. O pastor Rogério já passou lá, ele olhou para a obra e falou: glória a Deus, pastor, tá bom. É uma bênção, né? Generoso demais, né? E sempre aparece alguém: uau, está ocupado? Acabou de cimento, né? Estou ocupado, irmão, mas fala aí. Você pode fazer uma oração por mim? Agora, na hora. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Oração para quê? Eu quero ser liberto. Estou afastado da igreja. Eu quero parar de usar droga. Eu quero parar de beber. Agora, irmão, vamos orar agora. Cheguei. Até falei ontem, vou começar a ficar lá em cima mais. Vou pôr a cadeira, deixa a porta aberta e fica lá. Que sempre passa, irmão. E alguém pede oração.
Mas ninguém pede oração para alguém que não está cheio do Espírito Santo, não. Se você for um crente básico, ninguém te pede nada de oração. Se você for um crente, vamos ali na igreja, ninguém vai olhar para você diferente. Eu vou na minha família, quando eu em Peru, eu vou lá, as piadas sujas param. O Rafa está aí. Vamos respeitar ele, é da igreja. Aí eu falo, olha só, por que é eu? É a presença que eu carrego. É a presença de Deus que está comigo. E a Bíblia fala que é fogo consumidor. Quando eu vou na casa das pessoas, das parentes, tudo, fazendo churrasco, tem bebedeira e tal, eu já vou na frente, queima Jesus. Me enche com o teu Santo Espírito. Já vou na frente falando, xarabá, canta lá, e vou falando isso. E vai me aquecendo, vai me trazendo ousadia, vai me trazendo coragem. Eu sei que eu vou sendo revestido de poder. Mas a Bíblia fala assim, em Efésios 4, versículo 30. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual foi selado para o dia da redenção. Amém? Não entristeça o Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas acham que é só o pecado que entristece ele. Esse dia eu ouvi uma frase e uma verdade. A pessoa mais ignorada da igreja é o Espírito Santo. Nossa, mas você está falando de todas as igrejas? É, irmão. Porque senão Paulo não falava isso naquela época. Ei, não entristeça o Espírito Santo. E não é só com pecado. Não deixe de ter comunhão com ele. Irmão, se alguém passar na rua te cumprimentar e a pessoa não te responder, você fica chateado, sim ou não? E você conhece a pessoa, poxa, não falou comigo. Dependendo da pessoa, você fica triste. Mas o pastor Rogério passa na rua de casa lá, e o pastor Rogério, ele não vai responder. Rapaz, você não fez uma coisa do pastor? Não falou comigo? Será que eu chateei ele? Aí você começa a ficar triste. A Bíblia fala, não entristeceis o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele está preparando, já preparou, está disponível para você, tamanho poder que nem você imagina. Mas é você que tem que vir até ele. É você que tem que pedir e receber. Aí fala assim, amiga, mas se você não pedir direito, não recebe. É uma coisa que a pessoa chega e fala, ai Deus, eu quero uma porta de emprego aberta. Estou desempregado. Espírito Santo, qual emprego? Aonde? Qual horário? Eu comecei em 2012 e comecei a fazer uma oração. O primeiro pastor me ensinou, seja específico. Aí eu vou lá, eu quero emprego das 6 às 2 em Cajamar, para não atrapalhar a igreja. Nunca mais trabalhei no horário, nunca mais peguei trem, nunca mais peguei o horário de pico. Quem trabalha em São Paulo aqui? Só o irmão, horário de pico é uma benção, né? Tem hora que você nem tem que entrar no trem, mas você vai. O pessoal te empurra, né? Não vou nessa não, vai embora. Eu falei, não, eu quero aqui em Cajamar, de um horário que não atrapalhe a igreja. Nunca vai saber o horário, porque eu fui específico. E quando eu vi que a oração tem poder, que aos poucos eu fui conhecendo esse Espírito de Deus. Eu quero ter esse acesso. Se as pessoas falam que acontece, o que vai acontecer? Minha esposa foi curada com enfermidade que não tinha cura. Se fosse hoje em dia, estaria em cima da cadeira de roda. Fibromialgia. Certo? Uma dor insuportável. A maioria que conheceu a Gabriela teve um filho saudável, sem problema de saúde. O meu menino, meu pequeno, 120 quilos, Covid, quase morreu. Eu falei, não vai morrer, é do Senhor. Está vivo. Está lá no UAU, lá de ping-pong, lá na Progresso. Tem várias medalhas de Covid antes de rua. Joga basquete, joga ping-pong, uma benção, cheio de saúde. Como é que eu não posso acreditar que eu não tenho acesso a esse poder? Se tantas coisas que Deus já fez e fisicamente eu vi. Porém, teve algo que me deixou muito doido na época. Minha esposa foi numa conferência da igreja e veio falando uma coisa esquisita. Ela chegava em mim, ela queria falar, estava tão cheia, ela ficava, então, eu estava lá, e maná, cantava, eu falei, está ficando muito doida. Parou de beber, está falando um negócio esquisito.
você fala direito. Eu não consigo. E xarabarabá. Ela não conseguia mesmo, ela ficou tão tomada pelo Espírito de Deus que ela, então, mas já foi assim, direito e calma. Aí eu falei, eu quero esse negócio aí. Eu não tomei acesso a isso ainda. Aí eu comecei, vou dar um testemunho que dá tempo. Aí eu comecei no monte. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero falar essa língua esquisita. Eu quero falar essa língua dos céus. Alguns lugares falam, a língua celestial. Eu quero. A língua dos apóstolos. Eu quero. Aí eu ia para a igreja, um pastor falando em línguas, os irmãos falando em línguas, eu não falava. Aí eu ia para uma conferência, foi para uma conferência de homens em São Paulo, no Butantã, para 200 homens. Aí o pastor, vamos ficar de pé. Aí olha línguas. Se você não tem peça, eu gritava, eu quero. Me batiza no Espírito Santo. Eu quero esse fogo. Eu quero ter acesso a esse poder. E nada. Quero imitar alguém. É misericórdia. Pegou esse negócio aí, xalamã, blá. Não, é natural. Aí não tem, irmão, eu não deixei de buscar, não. Eu vou buscar pedindo, eu fiquei 1 ano e meio pedindo. E minha esposa foi em 2 meses. Menos, né? Foi menos, 1 mês para a igreja e foi batizado. E eu falei, eu quero ter isso. E buscando. Aí teve um tempo que o irmão foi lá em casa, novo convertido. Você já contei isso, né? Novo convertido. Chegou em casa na época da namorada dele. Ele é casado, tem pai. Morava em Osasco. Malandro, falava uma gíria. Conheceu alguém assim? Pode ir pá, tá ligado? Aí ficamos conversando. Vamos orar? Onde é o GC agora? Os pastores já falaram, ele era uma lavanderia. Vamos orar, irmão, vamos lá, 1h da manhã. Aí a namorada dele, a Luna foi dormir. Eu não quero mais segunda não, mano. Não quero mais usar droga não, não quero mais cheirar não, nem beber, mano. Mas tá ligado, mano? Como é que fala com Deus? Falei, é um diálogo, oração. É só você falar. Mas eu não sei, fecha o olho aí. Aí ele fechou o olho. Agora fala do seu coração. Fala o que você quer. Seja sincero com Deus. Aí ele fechou o olho e fez assim, ó. Aí, Senhor, fica o seguinte. Eu não quero mais essa vida não, tá ligado? Desculpa a gente que eu tô falando. O irmão que for ter que falar assim, tá ligado? E pode ir pá. E começou a falar, irmão. Aí ele abriu o olho assim. Tá certo, Rafa? Tá certo, pra ser sincero. Vai embora, ora aí. A vida é o seguinte, Senhor. Aí ele começou com o bracinho assim, com o olho fechado. A vida é o seguinte, Senhor. Eu quero mais viver com o Senhor. Eu quero andar cheio do Espírito. Eu tive experiência com Deus lá no encontro. E tá ligado, Senhor? As fitas erradas do mundo eu não quero mais não. E não sei o quê. E bebê, já não tem carro com as línguas. E foi batizado. 1 semana de crente. Eu estava 1 ano e meio. Orando. E ele começou a falar em línguas. Aí ele começou a chamar, começou a pular. E falando. Eu falava, o que é isso? Você foi batizado com o Espírito Santo, mano. Você ficou com inveja? Eu acho que não, eu nem entrei na hora. Mas eu olhei para o alto e ei, pai. E eu também quero. Aí ele falou, continua, irmão, olha aí. E ele ficava chamelando e calava, depois começava a andar no corredor, com o olho fechado. Aí ele falou, Rafa, vamos morar junto. E vamos morar junto. Aí ele pegou meu mão e começou, orar, em línguas. Ele pegou do nada, fala em línguas também. Eu comecei a deixar e os dois ficou 1 hora orando em línguas, batizado com o Espírito Santo e com fogo. E ele falou, Rafa, nenhuma droga, nenhuma bebida, nenhum rolê é melhor daquilo que eu estou sentindo aqui agora. E ele chorava no Espírito, e ele falava com Deus, Senhor, essa é a melhor brisa que eu tive na vida. Esse é o melhor poder, essa alegria que não tem explicação. Não consigo sentir, não me lembro de algo melhor do que isso. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair dessa presença. Eu quero mais. Como é que vai bater mais? Continua. E ficamos até umas 3, 4 horas ali orando no Espírito, falando em línguas. E a partir daquele momento, eu nunca mais parei. E eu comecei a falar, irmão. E eu andava na rua, eu lembro que eu andava na rua falando alto. Lembro descendo aqui a uma vez, ele desceu para Franco,
esposa, eu saio de casa, oh, o Senhor é bom. Ela manda lá, aí alguém passou do meu lado errado, tá tudo bem? Desviou? Tá falando sozinho? Bebeu? Eu falei, não, estou falando com meu pai. Estou falando em espírito com ele. E todos os dias, irmão, tem um dia da minha vida que eu não falei isso. Porque é um acesso que Deus me deu, irmão, que é tão poderoso, que as pessoas não entendem que podem tomar posse disso. Pedir e recebereis. E um crente cheio do Espírito Santo, irmão, quer saber? Nem desvia. Não é desviado. Olhou para o pecado dos outros. Olhou para onde não devia. Se esfriou. Olhou para o culto, estava ruim. O amor estava ruim. Ah, está chovendo. Ah, a cadeira é dura. Ah, é muito longe. Aí começa a pôr uma desculpa. Um crente cheio do Espírito Santo, ele fala: eu vou para a casa do Senhor me alegrar. Olha o que ele fez na minha vida. Restaurou meu casamento. Curou minha esposa. A minha casa era casa de orgia. Hoje é casa de oração. A minha casa era casa de churrasco, bebedeira, droga. Hoje é casa de oração. As pessoas passam na frente e olham e sabem, todo mundo que entra sabe. Você tem uma paz aqui dentro, que é casa de oração. Por quê? Há duas pessoas ali que intercedem. Eu e minha esposa, no Espírito também, tanto em português como em línguas. Porém, você tem que tomar acesso àquilo que Deus já tem preparado para você. E como eu falei, é algo preparado para a igreja. É algo preparado para mim e para você. Não é só para os pastores. Não é só para algumas pessoas. É para a igreja, todos. Quando você quer, e eu fiquei um ano e meio pedindo, eu ficava frustrado, não. Ah, hoje não foi. Amanhã eu peço de novo. Ah, hoje não foi. Amanhã eu peço de novo. E agora? Peço de novo. Quantas vezes, irmão, eu fui no monte sozinho, né? Porque era no Monte Leal dos prédios agora ali. Nem sei se tem mais ainda. Eu descia do serviço do monte e ficava lá de 1 a 2 horas orando sozinho. Eu e o Espírito Santo. Eu tinha a chave da igreja, eu descia, chegava do serviço 3, 4 horas, eu pegava a chave da igreja e colocava meu joelho no chão e ficava orando 1 hora sozinho no Espírito Santo. Como é que eu saía de lá? Triste? Eu acho que não. Um crente cheio de Espírito Santo sempre alegre. Eu até falo pro pessoal lá: quem já viu vibrado? Ah, ninguém. A esposa não vale, né? Quem já viu bravo? Nunca vi. Quem já viu triste? Ninguém. Por que você sempre alegre? Ah, aconteceu uma coisa na sua família. Continua alegre. Por quê? Eu tenho acesso a esse poder. Quer saber? Você também tem. Basta entrar no fogo. Quando você entrar no fogo, meu irmão, aí você começa a falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, irmão, quando você começa a falar e tem uma ousadia dentro de você, vendo bem, você fala: a minha família é do Senhor. Aqueles que se afastaram é do Senhor. Liberta aquele, é do Senhor. Então, 2 tipos de oração. Uma você faz para Deus, a outra você faz para o diabo. Solta ele em nome de Jesus. Solta a minha parentela. Bom, ele tem esse negócio muito doido também. O dia que for naquele lugar, como for uma bebedeira, e tem um freezer lá, irmão, que é cheio de cerveja. Nunca está vazio aquele trem. Aí compraram um refrigerante para mim. Eu parei de tomar refrigerante. Eu tomei aquele dia, vou agitar, né? Aí eu falei: cadê o refrigerante? Tá lá no freezer. Aí eu cheguei no freezer assim: ah, meu irmão está cheio de Espírito Santo, você faz o negócio. Abri o freezer, eu abracei o freezer e falei: em nome de Jesus, aqui nunca mais vai ter cerveja nenhuma, vai ter suco e refrigerante. Em nome de Jesus. Aí meu irmão olhou assim pra mim, sabe o que é? É que eu lá fui na igreja. Tá olhando pro freezer? Estou profetizando que todos vocês vão parar de beber e todos vocês vão servir ao Senhor. Alguns falam amém, outros ficam: tá bom. Mas se eu não acreditar, irmão, estou sendo incrédulo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você tem. É um poder infinito. É um poder que você pede hoje e renovar daqui a pouco. Amanhã tem mais. Mas você tem que querer.
por quê? Eu fiquei 1 ano e meio pedindo, até que de fato eu recebi. E quando eu recebi, eu fiz o quê? Vou passar isso para a igreja, vou passar isso para as pessoas que caminham comigo. As expressões do Espírito Santo, que eu vi o mover de Deus, alguns sapateando, outros caindo na unção, até o ponto da pessoa, eu quero isso que você tem, então fale em línguas novas. Vou falar o quê? Não sei, fala. Teve um que me falou assim, foi no encontro com Deus, menino de 16 anos. Falou, você falou um negócio muito esquisito, o que é isso? Versão poder que Deus nos deu. Eu posso também? Pode. Aqui numa hora de oração, ele estava com o olho fechado e falando, eu quero esse poder, Senhor, eu quero esse poder, Senhor. Ele ficou repetindo várias e várias vezes. Aí chegou em mim na outra oração e falou, mas eu não fui. Por quê? Continua pedindo. Aí eu vou fazer algo que minha avó me ensinou uma vez. Por quê? Mandou eu ficar dando glória. Ela da igreja já ficava, dá glória. Ele ficava, glória. Até de fato, daqui a pouco ele chegou em mim, Rafa, eu falei em outras línguas, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estou falando as línguas dos céus, eu ainda sei, ele está falando com os anjos. Isso é o poder de Deus. A igreja primitiva, ela andava debaixo desse poder, ela andava debaixo dos batismos do Espírito. Sabe por quê? Como é que você disso? Atos 2, abre comigo. Atos 2, bem conhecido. Fala assim comigo, se está na Bíblia eu quero. Está na Bíblia eu quero. Sabe o que é interessante? Se falarmos apenas da boca para fora, nada acontece. Mas se Deus deu no seu coração, você quer ver? Estou disposto a te dar. Basta você querer. Basta você pedir. Está disponível para você. Atos 2, 1. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, e agora pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. Amém? O Espírito Santo veio porque ficaram pedindo, até que fala que um vento entrou na casa, e a Bíblia fala que um vento impetuoso veio sobre cada um e começaram a falar em outras línguas variadas. Muitos. Aí nasceu a igreja primitiva. Ali nasceu a igreja do Senhor. Sabe por quê? Primeira pregação de Pedro, 13 mil pessoas se converteram. Então agora assim, irmão, a gente prega o evangelho, a gente evangeliza, para ganhar uma alma para Jesus uma outra. O cara vai com uma pregação, sem microfone, 3 mil pessoas se converteram. Porque estava cheio de acabar de ser batizado com fogo. Eu fico imaginando esse cara pregando, lá naquele lugar, as pessoas olhando e se arrependendo dos seus pecados. Por quê? O fogo estava nele. E ali, a partir dali, a igreja só começou a crescer, até você chegar aqui. Até você um dia conhecer o Evangelho. Por quê? Pessoas pagaram o preço de pedir esse batismo. Pessoas nos deixou exemplos que esse fogo está disponível para nós. Tem pessoas que têm vergonha de pedir esse batismo. Tem pessoas que têm vergonha de falar em línguas estranhas. O que vão pensar de mim? Ontem eu compartilhei, teve um amigo meu que falou que o dia que ele foi ser batizado, ele falou assim: eu comecei a falar outras línguas e fiz assim. Por que você fez isso? Tenho vergonha. O que vão pensar de mim? Falar essas línguas esquisitas aí. Porque, cara, você recebeu um poder tão maravilhoso. E até hoje ele entrega. Fala que não tem mais acesso a esse poder.
levar mais. Mas Deus trouxe você para a presença dele e você tem acesso a isso. E é para todos. Em nome de Jesus. Quantos querem? Quantos querem esse batismo? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Sabe, irmão, o batismo do Espírito Santo é uma força sobrenatural que toma todo o seu ser. Seu coração queima como nunca. O coração palpita. Há uma chama dentro de você que começa a queimar. É algo inexplicável. E quando você quer, é como se ele viesse um presente assim, ó. Toma, receba, é seu. Esse poder está disponível para a igreja do Senhor. E a partir do momento que você recebe esse poder, a sua vida nunca mais é a mesma. Nunca. Amém? Feche suas olhos. Espírito Santo, nós oramos, Pai, nesse momento que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito sobre a tua igreja em nome de Jesus. Aqueles que pedem, recebem. Aqueles que querem, tomam posse nessa noite. Sejam tomados de tamanho poder, Pai. Sejam tomados e revestidos com esse poder em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que a tua igreja, Pai, já tem acesso a esse poder. E nós queremos mais, Senhor. O Espírito Santo está disponível para todos. Ah, Senhor, nosso coração queima pela tua presença, Pai. Pedi e recebereis, quando pedir de todo o teu coração. Ah, Espírito Santo, eu creio, Pai, o Senhor quer nos renovar, Pai, no batismo do Espírito, Pai. O Senhor quer batizar aqueles que não receberam ainda, Pai. Em nome de Jesus, derrama, Pai, a tua Shekinah, derrama no teu poder, derrama, Senhor, o teu Santo Espírito na tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, aquele que pede, recebe de bom grado do Pai. Em nome de Jesus. Eis, Pai, do Senhor, Pai, está fazendo coisas novas, Pai. A tua igreja, Pai, clama, Pai, por esse fogo no batismo, Pai. Desperte os dons espirituais, Pai, sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai, nós oramos e te agradecemos, Pai, por ter acesso a esse poder tão maravilhoso, Pai, sobrenatural, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que querem, Pai, recebam esse poder essa noite, em nome de Jesus. E nós declaramos que através desse poder, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Cada um de nossa parentela, Pai, te servirá, Pai, com amor, Pai, te servirá, Pai, com paixão, nos corações queimando pela tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nenhuma unha ficará para trás, Pai. Toda a nossa parentela, até aqueles que são distantes, Pai, servirão ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, digam amém. Amém. Basta você crer. Crente, pede e recebe. Você tem todo acesso, em nome de Jesus. Amém, irmão pastor, para finalizar, eu agradeço a oportunidade. Mas é para você lembrar, é para você
você orar por essa pessoa, para você interceder por essa pessoa, porque às vezes nós entramos no propósito e daqui a pouco, 3, 4 semanas, a gente esquece que nós estávamos no propósito. Por isso, nós pedimos para você marcar e trazer para o culto, porque também é fácil, né? Vamos entrar na campanha, ora aí, pastor, por nós vamos orar juntos. Cadê? Já pegou aí? Meu Deus, eu aprendi. Meu pastor me ensinou algumas coisas muito importantes sobre campanha. Primeiro, é que nós temos que ficar atentos. Você entra numa campanha, você já traz o seu caderninho, sua caneta, para você marcar o que Deus está falando. E sem nós percebermos, ou esses estão mais atentos já pegaram a visão, Deus tem dado instruções, direcionamentos para nós, para que nós vamos alcançar nossa família. Aleluia. Semana passada foi ministrado sobre fé. Hoje está sendo ministrado sobre o Espírito Santo. E não tem outro jeito, irmãos. Não tem como você vai falar de Deus para sua família sem fé. Como você vai aqui orar por alguém sem fé? E como Deus vai te usar se você não tem o Espírito Santo? Sem o poder do Espírito Santo. Acorda, igreja. Desperta. Deus está falando. Segunda coisa que meu pastor me ensinou: que campanha é batalha. Só termina quando nós recebemos a bênção. Então não desiste. Os depósitos das orações feitas estão sendo colocados diante de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Ele responde. Deus seja louvado. Vamos orar. Quero convidar aqui a pastora Raquel, o pastor Rogério, frente. Colocou o louvor aí, tá certo? Estamos diante do Senhor, meu Deus, crendo, Senhor Jesus, como a igreja, como filhos, ó Pai, como servos. Sabemos que nós podemos, Senhor Jesus, buscar, Senhor, e que nós iremos encontrar, meu Deus, que aquele que pede, Senhor, ele recebe, porque o Senhor ouve. Senhor, a tua palavra nos garante, Pai, que o filho pedindo pão, Senhor, o Senhor não daria pedra, que nós, Senhor, maus, sabemos dar bons presentes, quanto mais o Senhor, meu Deus. Por isso nós estamos aqui, clamando pela família, o princípio que o Senhor mesmo estabeleceu sobre a terra. Pai, entra com providência, meu Deus, para salvação, cura, libertação, transformação, restauração. Renova, Senhor, o amor, renova, Senhor, o sentimento, meu Deus, quebra as correntes, as cadeias, meu Deus, aqueles que se encontravam aprisionados, entristecidos, desanimados, meu Deus, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa nos usar com palavras, remas, sobre essas vidas, meu Deus, usa a nossa vida para tocar as famílias, para restaurar, para curar, meu Deus, nós estamos aqui como igreja, no segundo dia da campanha, clamando ao Senhor, que o Senhor possa visitar esses nomes, ó Pai. Nós temos colocado a nossa fé em prática. Move, Senhor, os corações. Toca, meu Deus, onde nós não podemos tocar, Espírito Santo. Faz acontecer, porque o Senhor é fiel, o Senhor é grande, meu Deus. E sabemos que foi o Senhor que constituiu essa campanha, o Senhor que nos inspirou, o Senhor que nos trouxe aqui, meu Deus. Por isso nós clamamos ao Senhor, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, estamos aqui, Senhor, pela força da tua justiça e do seu poder, crendo, Pai, que o Senhor restaura a família, casamento, Pai de filhos, Senhor, porque maior é ti, Pai, sobre nossas vidas, e estamos nesse propósito, Pai, porque o Senhor é fiel para cumprir, Pai, tudo aquilo que o Senhor prometeu, que temos em nossa mão, Pai, maior de todas as coisas, Pai, da nossa família, Pai, o Senhor entregou a cada um, para que devemos zelar, para que devemos cuidar, e clamamos aqui esta noite, Senhor, pela força da tua
Pai, que tuas mãos milagrosas vai fazer um milagre. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por essa campanha, Senhor, a campanha da família, que o Senhor colocou nos corações, a direção da igreja, e eu creio, Pai, que não é à toa, eu creio que o Senhor já preparou o seu povo de cada familiar. Ó Espírito Santo de Deus, vai conduzindo, Senhor, vai mostrando, Senhor, a direção, meu Pai, para o Teu povo, porque enquanto o Senhor pula no chão, ninguém nos derruba, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando onde não podemos ver, Senhor, onde não podemos tocar, porque o Senhor conhece o profundo e o oculto, Senhor, dos nossos corações, dos nossos pensamentos. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, o Senhor está presente aqui essa noite, porque sentimos, Senhor, Pai, nossas vidas. Ó Deus, nesse momento em vários lares, Pai, quebra, Senhor, toda maldição, Senhor, toda obra maligna, Senhor, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, põe tudo por terra, Senhor, porque a Tua palavra tem poder, há poder no nome de Jesus, há poder em nome de Jesus, há poder em nome de Jesus, há poder em nome de Jesus, e nós cremos, Senhor, nós cremos que toda obra maligna, Senhor, será desfeita, que toda obra de macumba, Senhor, cairá por terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor, trabalha, Senhor, trabalha o nosso povo, Senhor, trabalha o nosso favor, meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai trabalhando, Senhor, vai tratando, vai curando, transforma, Pai, em nome de Jesus, que o Teu povo veja a transformação de cada família nesse lugar, a restauração, a cura, Senhor, porque eu sou cristão, porque eu sou ainda o mesmo de ontem, o de hoje, e será hoje eternamente sobre nossas vidas. Espírito Santo de Deus, toca, Pai, toca, Pai, toca, Senhor, ó Deus, esse segundo dia, Senhor, dessa campanha, Senhor. Pai, a Tua palavra nos ensinou, Senhor, meu Deus, que se nós pedirmos, nós receberemos, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor vai aumentar a fé, Senhor, de cada um, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar cada pedido de oração, cada nome, Senhor, meu Deus, entregue, Senhor, ao Senhor. Cada lágrima, Senhor, o Senhor venha contemplar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, glorifica-te mesmo, através de cada lar, através de cada família. Opera, Senhor, porque o Senhor é poderoso. É assim que nós clamamos, é a Ti que nós pedimos nesse lugar, é a Ti, Senhor. O Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Deus impossível, o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que é
Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos continuar adorando o Senhor. Você adore a Ele do fundo da sua alma, com todas as suas forças, com tudo que você tem, porque Ele é digno e Ele é vivo. Senhor, o Senhor é um Deus vivo, Pai. Não é um Deus morto, mas oh Senhor, o Senhor vive e reina para sempre. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Vem, Senhor. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Batiza no teu Espírito Santo. Toca, Senhor, nas almas, meu Deus querido. Gerando algo novo, meu Deus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como igreja. Vem, Senhor, vem. De novo, fazendo todo medo de aparecer, trazendo sobre mim o novo amanhecer. Eu quero viver.
Deus. Deus abençoe o pastor Rafa, pastor Ana, que vieram juntamente aqui pelo convite. Deus abençoe por essa palavra. Que nós possamos buscar cada vez mais pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém? Segundo dia da campanha. Domingo que vem, se Jesus não voltar, estaremos aqui também. Quinta-feira, culto da Metanoia, às 19h30. Venha buscar também, venha ouvir o que Deus tem para falar. O Senhor tem dado muitos direcionamentos para a igreja. E o segredo é esse. O segredo é obedecer. É ouvir e obedecer. Você quer que sua vida dê certo, você quer que tudo vá bem, obedeça ao Senhor. Amém? Seja louvado. Não sei se você já comunicado. Não? Pastor Rogério? Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos bem alto. Senhor, muito obrigado por este culto, pela sua palavra. Eu te louvo e te agradeço por cada irmão que tem servido, que tem ajudado, auxiliado, Senhor, na teu reino, na sua obra. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, recompensar cada um, fortalecendo, conduzindo, abençoar a semana deles, meu Deus. Abençoa, Senhor Jesus, cada dia de trabalho, que eles vão estudar, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo para que nós possamos fazer toda a diferença quando nós estivermos, Pai. Reveste com a sua armadura, nos guarda, nos esconde na sua presença, Pai, contra as necessidades do adversário. Que nós possamos, ó Pai, viver as suas promessas. Essa igreja do Senhor, Pai, conduz da maneira que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, Pai. Nos despede debaixo da tua proteção, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. E que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. A desse crente, digam amém. Seguimos com